Bom, quais as vantagens e as desvantagens de uma aula presencial? Primeiramente, as vantagens. Então, na minha opinião, a vantagem de uma aula presencial é que você não precisa de internet. Essa é uma grande vantagem, porque quando a gente dá uma aula online, a internet ela pode, se ela não for de boa qualidade, pode dar uma oscilada, pode cair, e com a aula presencial não acontece isso, né? Então, essa é uma das grandes vantagens da aula presencial. Também, uma das vantagens, na minha opinião, é o contato direto que você tem com o aluno, olho no olho. A interação que existe dentro de uma aula é diferenciada quando você está presencialmente com o aluno. Por quê? Porque quando você dá aula online, né, você tem que respeitar muito a parte que você vai interromper, o que o aluno está falando, ou o aluno te interromper, etc. Porque às vezes a gente não consegue entender essa interferência aí que tem do áudio numa internet. Agora, quando está ao vivo, você já pode, né? Você começa a falar meio que no meio ali, a pessoa já entende o que você vai falar, já para, já fala. Então, essa interação ela é muito mais rápida. Então, você acaba assim explicando um pouquinho mais rapidamente numa aula presencial do que numa aula online. Mas a diferença é muito pouca. Tá? Então, assim, é quase, não, não tem muita, não tem muita diferença se você for ver lá no final quanto tempo que você vai ganhar explicando a mesma coisa numa aula presencial. Então, quanto a isso, não precisa ficar preocupado, mas existe essa vantagem na aula presencial. Uma desvantagem da aula presencial é o que é vantagem na aula online, né? Então, uma desvantagem seria, por exemplo, a roupa. Você tem que estar, né, com uma roupa bem legal, você tem que se arrumar tudo certinho, tomar banho, né, tá cheiroso para você ir dar uma aula e o aluno realmente ficar bem à vontade com você, né? E não chegar, por exemplo, sair de uma academia e já ir lá para a aula, né? Que é o que você pode fazer numa aula online, numa aula presencial não é legal. Então, a aula presencial você tem que se programar certinho para você estar com um asseio legal e bem vestido também, ok? Uma vantagem, uma desvantagem também da aula presencial é com relação aos deficientes físicos, que não conseguem, por exemplo, sair de casa, então não tem como, né, uma aula presencial ali para ele. Tem, se você for na casa dele, né, aí não tem problema nenhum. Mas se você quiser que eles venham no seu espaço, aí ou você tem que ter um aluno deficiente físico que consiga, né, se locomover, sair de casa, e também tem que ter um acesso para deficiente físico no local que você está, senão também não vai ter como você dar essa aula para essa pessoa, tá ok? Uma outra coisa que é uma desvantagem na aula presencial é que você só vai conseguir atender pessoas próximas, pessoas da região. Então, imagine que uma pessoa que está numa outra cidade, ela não vai sair da cidade dela para vir para a sua cidade só para ter uma aula de inglês com você, tá certo? Então, normalmente as pessoas que têm aula de inglês, que vêm numa aula presencial de inglês, elas vão vir da região onde você está. Se for uma cidade grande, por exemplo, como São Paulo, uma pessoa que mora lá no extremo da Zona Sul não vai no extremo da Zona Leste para ter uma aula. Ela vai procurar uma escola, um professor particular que esteja ali na região onde ela está. Ok? Então, essas são as grandes, na minha opinião, as grandes vantagens e desvantagens da aula presencial. E é isso, até o próximo vídeo. Bye, bye.